Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos apresentar sinais que nos mostram os fins dos tempos. E como sabemos muito bem, é anunciado na nossa palavra que o fim dos tempos é uma realidade e que ele irá acontecer. Nos é apresentado através de Jesus Cristo e nos é apresentado também através dos seus apóstolos, como o livro de Apocalipse de São João, que nos mostra relatos de como irá ser o fim dos tempos. Cristo nos mostra hoje na sua passagem também como serão os sinais do fim dos tempos e nos mostra que isso irá acontecer através da mão dos homens. É os homens que irão plantar as coisas ruins que irão acontecer. E essas coisas ruins irão influenciar na nossa natureza, irá influenciar na nossa vida social, irá influenciar na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, provando que tudo que estará acontecendo, as coisas ruins que estiverem influenciando o mundo, são consequências dos nossos pecados. Nós assumimos desde Adão e Eva o compromisso de desrespeitar as regras. E esse compromisso que nós temos com o pecado acaba nos levando a consequências gravíssimas. O nosso planeta mostra isso constantemente. Quantas vezes vemos terremotos, vemos vulcões em erupções, vemos maremotos, vemos queimadas, vemos situações nas quais a natureza está gritando socorro, porque o homem está agredindo de forma a sustentar o seu pecado. A agressão no meio ambiente, a gente sabe muito bem que acontece exatamente pelo desejo do dinheiro, por causa das questões financeiras. Cristo nos mostra na seguinte frase que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a ganância do homem é tão grande que ele esquece dos valores. Os valores que fazem a natureza sobreviver, dos valores que fazem os homens viverem em harmonia e de tudo aquilo que faz com que o mundo se equilibre de forma a manter um ecossistema, manter as relações sustentáveis. E quando nós desalinhamos, desequilibramos essa balança que deveria existir entre o homem, o meio ambiente, entre a nossa carne, nós percebemos que a culpa é do pecado. Os pecados que nós cometemos têm trazido consequências gravíssimas para o nosso meio ambiente. E nos mostra que também nas questões da nossa saúde. É uma realidade no nosso momento ao percebermos essa pandemia. O mundo está parado, está estagnado exatamente em função de uma praga que se instalou no meio de nós. E isso está acontecendo exatamente em função do pecado, pela nossa desobediência em algum ponto da vida. Nós ainda não conseguimos identificar corretamente aonde surgiu essa doença, mas é fato que a culpa é do pecado que os homens têm cometido. Eles quebram regras que deveriam ser respeitadas e essas quebras de regras é que levam a gerar doenças, que levam as pessoas a alcançarem um desequilíbrio na harmonia de sua saúde. Nós sabemos muito bem aquilo que nós devemos nos alimentar, nós sabemos muito bem aonde nós podemos ir e o que devemos fazer. Porém, nós também percebemos que muitas pessoas desrespeitam essas regras. Ao invés de se alimentarem corretamente com aquilo que deveria se alimentar, optam em quebrar regras e assim acabam adquirindo doenças para a sua vida. Às vezes, sabem aonde deve ir e quebram regras fazendo aquilo que não deveriam fazer e acabam também quebrando esse equilíbrio. Um exemplo que a gente pode citar que recentemente eu vi é a questão do pub jump, que é um esporte que as pessoas praticam. É uma forma das pessoas colocarem a sua vida em risco. E isso nós acabamos assistindo eventos, às vezes, de acidentes, onde as pessoas acabam perdendo a sua vida por colocarem em risco a própria vida, sem a mínima necessidade disso.
E o mesmo acontece às vezes na nossa alimentação. Nós percebemos às vezes em algumas regiões, em alguns países, que às vezes se alimentam de animais que não deveriam ser ingeridos. Às vezes as pessoas se alimentam de serpentes, se alimentam de aranhas, escorpiões, que são coisas que não são necessárias nos tempos em que nós vivemos. Se as pessoas estão passando fome e necessidade, a gente sabe muito bem que o nosso desespero acaba atingindo esse espaço, mas nós não estamos vivendo essa realidade. Por isso Cristo sempre nos convidou a sermos fraternos e ajudarmos o nosso irmão, para que ele não venha a se alimentar desse tipo de coisa. Por isso que temos que ajudar as pessoas, temos que ser solidários para que elas não venham a assumir pecados na vida delas. E às vezes as pessoas assumem pecados na vida dela exatamente porque nós podemos ajudar e não ajudamos. Por isso, Cristo vem nos mostrar no Evangelho de hoje que os relatos que nós vemos aí das destruições, das coisas que têm acontecido no mundo, dos grandes desastres, como a barragem que se rompeu, como os terremotos, como as tempestades, tudo é em função do desejo do homem, pela ganância do homem em adquirir coisas que não são necessárias para a vida dele. E assim acaba adquirindo junto um desequilíbrio do meio ambiente, um desequilíbrio social, um desequilíbrio de todas as relações necessárias para que o homem possa viver bem. Esse desequilíbrio atinge principalmente a área espiritual, que a área espiritual ela nos convida exatamente a viver o amor, a prática do bem e a ajudar o próximo. E quando nós praticamos o amor e respeitamos a regra, ou seja, fugimos do pecado, nós vivemos em um ambiente equilibrado, um ambiente melhor para se viver. E o nosso convite de hoje é exatamente a isso, a vivermos e buscarmos a viver o equilíbrio do amor de Deus. Pratique o amor com seu irmão, não queira mais do que é necessário para você, não destrua o meio ambiente por causa de ambição. Se tem que derrubar uma árvore, plante duas de volta. Se tem que fazer alguma coisa que vai agredir o meio ambiente, faça, mas recupere de alguma forma. Devolva ao meio ambiente a força que você retirou dele. E o mesmo com seus comportamentos de amor, de respeito com seu irmão. Se você, às vezes, maltratou alguém, saiba voltar e pedir perdão, colaborar de forma que o seu irmão possa se tornar uma pessoa melhor e não pior por causa dos seus comportamentos. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Luzanira Maria, que nos mandou: amém, que Deus nos dê a vossa paz, que assim seja, que é o maior presente que nós temos na nossa vida, que é viver em paz. Um grande abraço a Luzanira. A Márcia Souza nos mandou: paz do Senhor esteja conosco. Minha confiança está só em Deus, meu Salvador. Só nesse podemos confiar e esperar. Amém. Exatamente. Infelizmente, a gente não pode confiar nos homens. Prova disso somos nós mesmos. Quantas vezes nós dizemos que não iremos fazer algo, que desta água não beberei, e pouco tempo depois nós estamos lá nos afogando nas águas que dissemos que não iríamos beber. Então, é difícil confiar até em nós mesmos, ainda mais no nosso irmão, que nós não conhecemos o coração dele. Mas Deus nós conhecemos, e Deus é amor. Ele nos convida ao amor e Ele é o próprio amor. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal. A paz esteja com todos nós. O Senhor nos ajude a sermos firmes diante das adversidades da vida. Todos deste canal estão sempre em minhas orações. Suas reflexões, missionários, muito têm me ajudado a me manter firme. Minha gratidão sempre, que Deus confie abençoando. Amém. Ótima quarta-feira a todos. Amém. Aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que eu sempre vou trazer aqui nas nossas reflexões aquilo que Cristo nos convida a viver. Cristo nos alerta exatamente sobre os falsos profetas.
E por isso é muito importante a gente ter cuidado com aquilo que os outros nos ensinam, até mesmo com aquilo que eu estou levando para vocês. Porque algumas pessoas são falsos profetas e ensinam às pessoas coisas erradas, ensinam coisas que Cristo não ensinou, induzem as pessoas a serem pecadores. Por isso, eu sempre pego a palavra de Cristo, faço uma reflexão em cima dela. Quando nós pegamos a liturgia, quando nós pegamos o nosso evangélico e fazemos a reflexão sobre ele, com toda certeza estará baseado cada explicação em cima daquilo que Cristo nos ensinou, em cima daquilo que os nossos profetas nos ensinaram, em cima da palavra de Deus. Jamais direi por mim, mas sim por aquilo que Cristo pediu a cada um de nós que nós pudéssemos viver. Muito obrigado pelo carinho, a gente fica muito feliz por você estar nos acompanhando. É prova de que você quer ser uma pessoa melhor e servir a Deus. Nunca esquecendo que somos pecadores, estamos sujeitos a errar. O importante é reconhecer que somos exatamente pecadores e tentar mudar os nossos comportamentos de pecado na nossa vida. Um grande abraço aí a Odete Sobral. Que Deus te abençoe, Odete. A Dorici Nascimento nos mandou. Boa noite, missionário Wagner, a todos os amigos deste grupo de orações. Meu abraço e que Deus nos dê muitas vitórias em nossas vidas. Vamos todos vencer, basta confiarmos no Deus de Jacó e vamos ser vencedor em nome de Jesus Cristo. Amém. Exatamente, em nome de Jesus Cristo nós seremos vencedores dos pecados. O mais importante é isso, é reconhecermos que somos pecadores, estamos sujeitos a descumprir regras, mas quando nós descumprirmos, que reconheçamos que erramos e possamos corrigir o nosso comportamento dia após dia. Tem comportamentos que é difícil de mudar da noite para o dia, por isso temos que criar hábito de poder praticar todos os dias um pouquinho daquilo que é pecado na nossa vida. Se você comete um pecado, tente hoje não cometer, amanhã de novo, como a comunidade tão famosa no nosso país aqui, a PHN, que sempre convida todos os dias. A PHN significa por hoje não. Então, por hoje não vou cometer pecados. E você tem esse compromisso todos os dias da sua vida. Por hoje eu não vou cometer meus pecados. Um grande abraço a Dorici, que nos mandou também mais um comentário aqui. Mandou boa noite, missionário Wagner. Um abraço e muito obrigado pelas palavras, pelos conselhos, pelas palavras bonitas. Missionário, isso de ficar só é de mim mesma, mas graças a Deus tenho boas amizades. Sempre falo para eles, na hora que precisar de mim, estou pronta para servir, não importa a hora. Também durmo com minha mãe 4 dias e minha irmã dorme 3. Durante o dia tem 2 que cuida dela e sempre gostei de isolamento. O tempo que eu mais saía era quando servia na igreja, pois eu tinha reuniões, ensaios para uma correria. Também quando estava no grupo de escoteiros, também era correria. Era outra coisa que sempre estaríamos. Exatamente, a gente tem que dedicar a nossa vida a ocupá-la para não ficarmos com a cabeça vazia. Sempre a gente ouve essa frase, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Por isso é importante a gente ocupar a nossa vida com coisas boas. A questão dos escoteiros é uma questão importantíssima. Grupos de orações, a nossa igreja, ajudar o próximo, cuidar da sua mãe, são coisas que a gente ocupa a nossa vida de forma a praticar o amor de Deus. Nós não podemos, às vezes, ficar indo em festas que são pecaminosas. Claro que podemos ir em festas, sim. Festas de famílias, festas organizadas onde não há vícios, não há coisas ruins. Porém, temos que saber regrar as coisas. Não descumprir as regras de Deus. Servir ao amor de Deus, não cometer pecados, mas podemos viver todas as coisas nessa vida. Podemos ir em festas, podemos ir em bares, vamos pôr essa questão, vá lá, beba o seu refrigerante, coma o seu salgadinho, você não precisa de embebedar, ir para o bar para beber e cair na rua e às vezes cometer o pecado do vício. Então, saber se comportar
em todos os lugares que você tiver. Aonde quer que você vá, sirva ao Deus que Cristo servia. Cristo esteve em vários ambientes, ele é até questionado por isso. Ele estava no meio de pecadores e questionavam Jesus do porquê ele está no meio de pecadores. Ele disse que ele veio para ajudar quem precisava. Ele era um médico espiritual das pessoas. Então o médico tem que estar onde as pessoas precisam. Se há um doente ali, um médico tem que estar ali. E Cristo era um médico dos pecadores. Então aonde havia pecadores, Cristo estava. E por isso é importante a gente compreender que às vezes é preciso a gente enfrentar certas situações e ir em certos ambientes para poder levar a palavra de Deus. Mas isso tem que ser feito com sabedoria, com a presença do Espírito Santo, como Cristo fazia. Não é de qualquer forma, porque às vezes colocamos a nossa vida em risco sem nos colocar em oração, em jejum e sem a presença do Espírito Santo. E a gente sabe que só acontece coisa ruim quando nós fazemos isso. Acabamos sendo induzidos pelo pecado, às vezes caímos em tentação, às vezes não temos palavras de sabedoria, exatamente porque fomos pelo nosso capricho e não pelo convite de Deus. A nossa amiga aqui, nós temos uma resposta aqui na Doreci Nascimento que nos mandou. Alerto sempre no que fosse preciso. Amém. Que assim seja, Doreci. E nós temos aqui o último comentário da Milena Aparecida que nos mandou um amém. Amém, Milena Aparecida, que a paz esteja contigo. No mais, esses foram os comentários do nosso vídeo de ontem. E que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.